Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas Tech Cast, o seu podcast de inovação e tecnologia, onde nós falamos aqui com empresários, especialistas em diversas áreas e trazemos para você o melhor do conteúdo de empreendedorismo, tá? Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, que é o Lucas Silva, tá? Ele veio lá do Porto para falar com a gente aqui e trazer o conhecimento dele sobre nômade digital e também como um desenvolvedor da área de tecnologia, tá? Lucas, eu queria agradecer novamente por você ter vindo aqui, cara, participar com a gente, viu? Obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Cara, me conta um pouquinho sobre você, quem é você, o que que você faz e que área de tecnologia que você atua. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, né? Eu acho que a gente já tem uma parceria aí de longo termo, acho que é muito bacana a gente poder se apoiar. E eu queria dizer que eu estou muito agradecido pelo convite de estar aqui, para a gente ter esse bate-papo. Legal, cara. E assim, para o pessoal ele te encontrar nas redes sociais, o pessoal quiser ir lá falar com você, ou até mesmo olhar o seu LinkedIn ali, entendeu? Ver o que que você tem feito e tal. Como é que eles fazem aí pra te Olha, achar, cara? normalmente tudo tá como Lucas Silva, mas, por exemplo, no Instagram é lucaslab.dev, que é um Instagram recente que eu tenho criado, tentado divulgar algum tipo de conteúdo, às vezes técnico, às vezes dicas de carreira. E no LinkedIn é Lucas Vai Silva. aparecer aqui o LinkedIn dele, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá também. E o pessoal, se quiser, tipo, olhar lá o teu Git também. Você tem algum Git público? Tenho sim um GitHub, que tem vários Vai aparecer projetos. aqui também, tá, pessoal? Sim, vários projetos legais ali, que pelo menos eu acho que foram bem interessantes durante a minha trajetória. Tenho bibliotecas que eu publiquei, que são referentes a frameworks da Microsoft, que é .NET, por exemplo, onde tem já mais de 10.000 downloads da Legal, biblioteca, que foi uma das coisas também que me ajudou ali para adquirir o título depois. A gente vai legal, cara. conversar sobre isso. E sim, eu tento sempre criar projetos que não sejam cópias, né? Eu tento inventar alguma coisa, algum problema meu, por exemplo, que eu queira resolver e que normalmente também será problema de alguma outra pessoa, que também pode ser útil. Bacana. Cara, mas, me conta um pouquinho. Eu ouvi dizer que você agora e você comentou comigo também, né, Hum, você tá explorando a área de IA, né, inteligência sim, artificial, você sim. tá aí desenvolvendo um pouquinho nisso. Como é que é isso, cara? É muito complexo? Por que que você começou nisso? Eu acho que a gente tem muitos termos que sim, são complexos, muitas coisas são não tão bem entendidas pelas pessoas, então a gente tem muita redundância em algumas palavras, mas no geral, hoje, digo assim, hoje mesmo, o mais recente possível, temos ferramentas que facilitam completamente o uso de IA em qualquer tipo de aplicação. Legal. Por exemplo, eu faço parte de uma comunidade restrita ali do Google para fazer testes na IA que o Que é Google o Gemini, desenvolve, né? que é o Gemini, no caso, né, do Google. E ali a gente tem o GenKit, e aí eu tenho acesso a essas ferramentas que são confidenciais por um Da própria tempo, Google. antes mesmo de serem lançadas ao público. E sim, é da própria Google e é bem interessante também este fato. Legal. Cara, mas como é que você se tornou esse Lucas aí que trabalha com tecnologia e tudo, cara? Da onde que você veio, entendeu? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Olha, eu vou tentar resumir um pouco, porque senão eu falo até de noite Não, e tranquilo. pronto. Mas, basicamente, eu descobri que eu gostava de tecnologia quando eu era criança. Eu tive alguns celulares, eu tive um celular muito simples, tive a oportunidade de comprar meu primeiro smartphone com o meu próprio trabalho. Eu trabalhava na cantina da escola, então, tipo, eu descobri que eu gostava de computadores quando eu tive acesso a computadores, que foi onde? Na biblioteca da escola, que é normalmente os primeiros lugares. Em 2005 tivemos o primeiro computador em casa, Ah, que aí quando eu legal. comecei a explorar tudo e rodar lá de ponta cabeça, e que em casa usávamos o Windows XP na época. Ah, é verdade. Apesar de que ainda tinha acesso a alguns outros computadores que ainda tinham Windows 95. Saca. Então era uma coisa muito louca, assim. E eu gostava muito de interagir ali e ver. Eu aprendi a configurar a impressora, Ainda era disquete nessa época, não? olha, tinha alguns computadores, assim, que É, usavam né? disquete, sim. Verdade, eu lembro. Pô, e
E era uma época, assim, muito doida, porque é a época das descobertas, né. Sim. Então, eu aprendi a instalar jogos no computador, e aí um tempo ajudava na igreja, por exemplo, com o computador, aprendi a formatar o computador depois no ensino médio, e às vezes vendia serviço, assim, também na época da faculdade. Então acho que esse contato com a tecnologia desde cedo, me fez com que eu tivesse muito gosto por isso. Foi criando E o pensamento lógico, né, desde exato, sempre, desde exato. cedo. Sim, e nisso eu, particularmente, eu comecei a estudar mesmo programação meio que autodidata, antes mesmo de chegar na faculdade ou coisa do tipo. Em casa, eu descobri lá, na época, quando a gente já tinha internet, e isso foi em 2013, 2014, provavelmente, foi que tinha lá uma plataforma da Microsoft também, que eles ensinavam a programar. Na época era Universal Apps para Windows 8, se eu Olha, não que me engano. legal. E aí eu tava lá, colocava o computador aqui na minha frente e assistia a televisão, e ia lá, fazia, Era programava o quê? e Era C Sharp? Era era que linguagem? era tipo ASP.NET, C Ah, Sharp, sim. ASP.NET, é verdade, é verdade, é E verdade. tinha lá o curso, eu lembro até hoje do instrutor, eu tenho ele adicionado no LinkedIn, inclusive, e eu acho que era muito bacana isso. Só que aí, infelizmente, meus estudos descontinuaram por um tempo, porque meu computador ele crashou de vez. Ah, Não aguentava os joguinhos que eu corria nele, mais o Visual Studio ainda, é, com o Visual Studio que e pesava, na né, época cara? ainda, Hoje em não dia o dava. VS Code é super Pô, levinho, VS né? Code é vida ali, né. É. A gente tá falando grego aqui pra galera que tá ouvindo, mas assim, a gente tá falando sobre componentes aqui e que você As consegue ferramentas, instalar, assim. né, no computador. Então, assim, antigamente era mais pesado, né? Consumia mais Sim, memória, né? sim. Hoje em dia é outro mundo, é outra Legal. coisa, é tudo muito mais otimizado, os processadores são melhores e De tudo onde você mais. é do Brasil, cara? Olha, eu nasci no interior de Minas Gerais, mas vivi ali entre a divisa de Minas e Espírito Santo, Legal. e até que eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida, até que eu me mudei de cidade, onde eu tive uma bolsa para estudar na escola particular, era uma escola de instituição também. Eh, então com essa bolsa eu estudei nessa escola durante o ensino médio e tal, foi muito bacana, mesmo sendo bolsista, e lá eu decidi que eu queria estudar computação, estudar, isso. Eu Por que gostava que também. você quis estudar, tipo, específico essa área? Ah, Porque, assim, eu quando a gente vai decidir, né, ali na área de sim, tecnologia, a gente tem, normalmente, hoje tem um monte de outras coisas, né? Mas antes era o quê? Acho que era base de dados, aí tinha um outro de que era análise, né? E ixi, tinha ciência da sim, computação, sim. acho que era só três, né? Olha, eu só lembro que, por sorte, assim, e por ter boas notas na escola, quando eu estudava na escola pública, eu tive a oportunidade de ganhar um curso de digitação, por exemplo. Ok. Ah, eu lembro que tinha aqueles O negócios que você curso de ficava... digitação e tal. Aí eu fiz um tempo, assim, talvez não assim tão relevante, mas pronto, foi muito bacana. E eu gostava muito de mexer com os componentes eletrônicos. Então quando eu tinha brinquedos, que quebravam, eu abria tudo e começava a conectar fio e nas pilhas, e aí fazia várias coisas, assim, diferentes com isso. Pra fazer Para funcionar, né? fazer funcionar ou funcionar de uma forma diferente. Legal. E por isso, naquela época, eu estava decidido a fazer engenharia da computação, porque Ah, envolvia tanto a parte da programação, quanto a parte também de hardware. E aí eu tinha decidido isso. E lá por volta de 2000, final de 2014, eu tinha prestado vestibular, já tinha terminado o ensino médio, e prestei vestibular para a faculdade e ganhei uma bolsa para estudar em São Paulo. Então saí legal. do Espírito Santo, fui morar em São Paulo, quando eu tinha 17 anos. Legal. E aí já foi lá pra aquela universidade onde a gente findou. A gente teve no mesmo período na faculdade, entendeu? Só que assim, enquanto a gente estava na faculdade, eu não conhecia o Lucas, tipo, não me conhecia, mas a gente conhecia os amigos intermediários um do outro. Por alto, né? É, Sim. que nem o E Ebert era teu amigo, sim, eu conhecia o Ebert, você exato. conhecia, mas a gente não se conhecia. Sim, 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 exato. Loucura. Acontece muito, né, É, isso. E eu tinha decidido cursar engenharia da computação. Infelizmente, quando eu cheguei em São Paulo, a turma não abriu. Então ia ser a primeira turma da universidade legal. e
por acaso não abriu. E nisto eu decidi já cursar ciências da computação, que era algo já Que era bem próximo, parecido, bem né? próximo, e também o tempo era menor. E foi assim que eu falei assim: "Pronto, eu vou fazer esse curso aqui e é aqui que a gente É. começa É, tudo". não, mas, assim, é bem legal isso, porque, no período da faculdade a gente não se conheceu, só que depois disso, né, a gente tinha professores em comum, né, tinha ali o pessoal que era reitor da escola também, da universidade, que era muito amigo meu, do meu pai também, e Sim. findou que depois, teve aqui uma oportunidade aqui em Portugal, e aí eu falei: "Cara, tem aqui", enfim, você conhece alguém, entendeu? Inclusive, um adendo aqui, um corte talvez, professor André, É foi isso uma aí, ponte, uma grande o ponte. André. Um abraço para você, todo o sucesso do mundo, obrigado por tudo. Você brilhou muito demais para ajudar na minha carreira e na de muitos outros. É um bordão Sucesso. dele, né, brilha muito. Brilha demais, brilha muito. Excelente professor, sim. É, muito bom mesmo. E assim, a gente findou se conhecendo nisso, e uma das coisas que ele falou pra mim é: "Cara, esse cara é muito bom", entendeu. E assim, ele tá fazendo palestrando em evento e tudo. Cara, como é que foi essa parada de você entrar e começar a ir pra esses eventos e você palestrar lá? Que eu lembro que você foi num evento de tecnologia, né? Eu participei de um processo de curadoria. E nisto eu fui selecionado para dar uma palestra na Campus Party. Hã. Isso em 2019, se eu não me engano. Em 2019 eu fui chamado para dar uma palestra na Campus Party, que na época e ainda hoje é um dos maiores eventos de tecnologia que acontece no Brasil e no mundo. Hã. E eu fiquei, assim, Que extasiado com o isso. qual o objetivo da Campus Party aqui pro nosso ouvinte? A Campus Party basicamente é um evento onde as pessoas. O campus às vezes também se remete a acampamento. As pessoas vão lá, elas acampam e Durante X participam dias, né? durante X dias, É o assim. quê? 2, 3 dias, né, alguma É coisa um assim. fim de semana, às É. vezes, né, e aí nisto, durante a semana também pode ser, eu lembro que uma vez eu fui, inclusive eu estava trabalhando, então eu saía do trabalho, ia pra lá, pra barraca e tudo, mas basicamente as pessoas estão lá para assistir as palestras, para ver tendências de Um tecnologia, desafio de para programação interagir, para também, fazer né. networking, desafios, exatamente. Então tinha muitas atividades num evento, assim, muito grande e muito bem estruturado e era muito bacana isso. Legal, legal. E como que foi palestrar, cara? Você palestrou lá. Olha, foi um pouco desafiador, eu achei que foi muito interessante, foi tipo, se eu não me engano, 300 ou mais pessoas nessa palestra, e na época eu já estava ali por conta da faculdade também, de desenvolver meu TCC, eu vi algumas coisas que seriam tendências para o futuro, né. Então, por exemplo, na época em si, apesar de trabalhar com .NET e tudo mais, eu palestrei sobre JavaScript. JavaScript hoje ainda é muito usado, porque tem muitos frameworks diferentes que atendem É totalmente diferentes. baseado, né, em Exato, cima. exato. E aí o que eu palestrei na época foi exatamente sobre esse ecossistema. Na época eu já estava falando do VS Code, por É. exemplo. Estava começando, Então né, o VS sim, Code. exato. Eu já estava falando do VS Code, algumas ferramentas ali que a gente utilizava no dia a dia e É, eu que lembro que você falou, acho que sobre uns frameworks, você tocou um pouquinho ali no nas paradas de Bootstrap também, uns nossa, negócios assim, né. eu usei Bootstrap muito tempo, desde do começo, assim, da carreira. E com a parte de JavaScript, especificamente falando, por exemplo, eu usei React Native É. no meu TCC. Então, foi uma aplicação lá em conjunto com a universidade e tal, para resolver um determinado problema. E foi bem interessante, Bacana, sim. cara. E assim, quando a gente conversou a primeira vez, você estava bem já em São Paulo, entendeu? Você estava numa Sim. boa empresa e tudo, mas o que que fez aquela parada, tipo: "Pô, eu vou me aventurar, entendeu? E vou tentar ir aí pra Portugal"? Olha, eu Qual foi, tipo, a loucura, assim, falou: "Cara, vou tentar ir lá"? foi uma loucura premeditada, na verdade, sim. Eu estava muito bem em São Paulo, tinha uma boa qualidade de vida e tudo mais, mas ainda assim, é aquela coisa, a gente não se sente tão seguro no Brasil, né. Então É, acho que é o principal motivo que muitos brasileiros acabam saindo do Brasil é isso. Ah, é segurança, é educação, é saúde, então é um conjunto de coisas que acabam influenciando esse tipo de decisão. Então ali, ainda que eu tivesse poucos anos de carreira e tivesse trabalhando há pouco tempo,
Eu já sabia que para o meu futuro, eu queria, por exemplo, ter uma família. Eu acho que eu me sentiria muito mais tranquilo em ter uma família num país onde que tivesse um nível de segurança maior do que propriamente São Paulo, por exemplo, Sim. por conta dos riscos, assaltos, É porque assim, roubos. São Paulo, se você tem bastante dinheiro, né, e consegue custear Sim, para você não sentir isso, beleza, é bom até, entendeu? Mas assim, você vai gastar muito dinheiro, entendeu? Para que isso uhum, aconteça, uhum. entende? E mesmo assim você ainda tem o risco que, né, várias pessoas e amigos meus mesmo já passaram, que é ser sequestrado, né? Um Sim, monte de sim, sim, coisas sim. que aí você não controla, né? Então, assim, eu super concordo contigo e foi mesmo o objetivo de eu vir pra cá também. Segurança, né, eu Sim. acho que, assim, a gente, precisa disso, né. Hoje aqui, quando a gente chega, a gente ainda fica meio, né, o tempo Pois, todo, sim, sabe. sim, sim. Mas depois do tempo você se acostuma, e Tem a aqui segurança, poder o aquisitivo, foco sim, poder aquisitivo sim, também, né, sim. hoje tá mais difícil, mas assim, poder aquisitivo melhor, entendeu. É, Também tem a questão de qualidade de vida, sim, né. exato, exato. É uma coisa que no Brasil a gente não foca tanto, né. Não, Aqui, cara, eu já vi muitas vezes o pessoal nas empresas, tipo, deu horário, tá quebrando já o foi, mundo, sim, entendeu, deu sim, horário, o exato. cara fecha o notebook, vai É, embora, o próximo entra e eu não continua, sei hoje como né. é que tá no Brasil essa questão, mas, hora extra no Brasil é sinistro isso, Uhum. tipo, era difícil você não fazer hora extra. É. Aqui O a difícil é receber, né. depende da empresa, sim, mas É, é. também. E tem aquelas negociações e tudo, mas, pô, tem 4 anos que eu estou aqui, nunca precisei fazer hora extra, É, sabe. Ninguém vai me cobrar isso também. sim. Eles tendem a estipular ou cronometrar É os durante a projetos, semana né. mesmo, né. Sim, e você, por conta disso, você acaba tendo, assim, uma qualidade de vida maior. Você tem É, mais tempo para sua família, mais tempo para se divertir, para fazer os seus hobbies, né, desenvolver isso ou fazer qualquer outro tipo de atividade que lhe agrade. Então, acho que isso também conta muito quando se diz a respeito da qualidade de vida. Então, o que me fez também, por exemplo, né, voltando um pouquinho aqui, na época da faculdade, nem sempre eu tive computador, então eu tinha que estudar muito, eu ia para a biblioteca, para o laboratório de computação, enquanto não tinha computadores. Então tentava dar meu jeito para estudar. E uma coisa também que foi muito interessante para mim, foi ter sido selecionado para um trainee, o top. que foi tipo assim, foi ali o ponto de início para Da eu da carreira minha mesmo. carreira, para eu saber o que que eu ia fazer, como fazer. E esse trainee era basicamente tecnologias Microsoft, né, por Uhum. exemplo. E isso foi em 2015. Em 2016 tive o meu estágio. E nisso, a partir do momento que eu estava empregado, por mais que fosse um estágio, eu sabia que o foco ali deveria ser a minha carreira, porque era isso que ia me levar para frente, Legal. independente da faculdade ou não. A faculdade é um excelente ambiente para você fazer networking, Sim, pra você conhecer as pessoas, mas você tem que ir atrás do que você precisa, do que você quer e dos seus objetivos. sim. E, cara, quando você chegou aqui com a ideia já: "Ó, vou buscar alguma outra coisa fora do Brasil e tudo", eh, pô, tem lá essa Pô, oportunidade pra Portugal, né, e tal. Então, assim, como que foi essa questão de chegar, né, porque chegar entre aspas, fácil. Se adaptar, aí é que é a questão, né. Porque aí vem várias dificuldades, sim, longe da família. Como é que foi aí lidar com as dificuldades de imigrar, cara? assim, eu eu vim para Portugal antes mesmo do planejamento que eu tinha comigo mesmo, né. Uhum. Fui leofado da empresa praticamente, e nisso eu falei assim: "Pronto, eu acho que tá na hora de eu ir com tudo e tentar a minha carreira, levar ela para outro nível, ir para o exterior". E foi aí que eu comecei a mandar currículo e tal, fazer entrevistas e tudo, e enquanto isso, fazer entrevistas e decidi vir para cá. E essa mudança para mim talvez não tenha sido, assim, tão complexa ou tão complicado, porque como eu havia dito, eu saí de casa, eu tinha 17 anos, então, eu Estava tive que aprender acostumado a já, né. viver já sozinho por muito tempo, me virar de como fosse possível.
Então, a partir do momento ali que eu comecei a focar na minha carreira, na minha vida e as coisas foram andando. Eu acho Foi que quando você veio, eu acho que já tinha também, né, outras pessoas que você conhecia aqui. Tinha acho que o nosso amigo lá, o Eliakim, tinha o João, né? E acho que o João não sim, tava ainda, não. mas Não, não, não. tinha eu, mas a gente não se conhecia muito. Sim. Mas o Eliakim você conhecia, né, já de bastante tempo. Sim, nem tanto, assim, a gente, por exemplo, a gente cantava junto no coral. É. Cantava junto no coral, assim. A gente tinha uma relação não tão próxima, mas tinha, por exemplo, o Guilherme, que vivia aqui também Ah, na sim, sim, sim. época, que o Guilherme já tinha um pouco mais de proximidade, que a gente trabalhou junto na faculdade. Quando eu era bolsista na faculdade Sim, sim, também, né? sim. Então tinha que Eu trabalhar, também, tinha que. também era. Era aquela luta, né? Mas sim, tinha alguns conhecidos, mas apesar disso, a maior parte do tempo eu tinha que fazer novas conexões, conhecer novas E a pessoas diferença, cara? Você sentiu diferença trabalhando em Portugal pro Brasil? Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei no ritmo de São Paulo. Ah, que a gente tá São acelerado, Paulo é vamos tudo pra ontem. fazer É tudo, tudo pra entendeu? ontem, tudo pra É, ontem. eu É, lembro. é tipo assim, você tá na empresa, das 6 horas da tarde, se você levantar pra sair, o pessoal fala assim, Ué, vai pra onde? então, onde é que você vai? Tá desmotivado? Tá É, desanimado? O que tá acontecendo? Tipo assim, sair no aham, horário era visto como... Era mal visto. é, Tipo, em Portugal, às vezes o pessoal sai um pouco mais cedo e e tá tranquilo. tranquilo, tudo certo. Porque às vezes compensa, né? Tem Uhum. uma certa flexibilidade. Eu digo isso também pra Mas nossa mesmo área, de né? entrega também, né? Porque assim, Sim. durante um dia no Brasil a gente entrega muita coisa. É, Aqui, se entrega bem menos, né? sim. Eu lembro que você chegou pra mim uma vez e falou assim, cara, o pessoal aqui tá muito devagar, como assim, cara? Até a gente já tá 1 semana e meia e não entregou quase nada, né? É que talvez a gente estava errado, né, nesse É, ponto. A mas, gente mas estava errado. com certeza, porque É, assim, qualidade de não vida, tinha. zero, Não entendeu? No tinha, não Brasil, tinha. Entrava um zero. pouco mais de dinheiro às vezes, talvez? Mas aí a sua saúde vai pro saco, né? Exato, aí você gasta com saúde. É, E é exatamente isso. O meu primeiro projeto aqui foi, assim, entreguei um sistema inteiro em 2 meses. eu lembro. 2 Falei, meses. cara, vai com calma. Caraca! Depois eu comecei a me habituar ao estilo de vida e tal É. daqui, ter mais qualidade de vida, aproveitar mais a vida, né, de várias outras formas. Mas é isso. Então, E assim, você tá tentando aí continuar, né, com conhecimento, se atualizar. Eu vi que a gente conversa também, né? Você falou pra mim que tá fazendo aí um mestrado, né? Como que tá esse mestrado, cara? o mestrado é engraçado, porque a ideia do mestrado para mim era ter uma experiência que eu não podia ter, não tinha condições financeiras de Era pagar um muito intercâmbio. caro, né, no Era Brasil muito pra... caro, eu não ia nem nas viagens de turma Sim. praticamente, sabe, era tudo muito caro e minha família, não tinha condições, né, para isso. Então, era uma coisa que eu queria fazer um mestrado, eu queria ter a experiência de estudar em outro país e ter, Um diploma, tipo, né? não é nem pelo diploma em si, mas conhecer Pela como as experiência. pessoas, experiências, o networking, porque isso é interessante. É você estar num ambiente que você consegue ver que pode te proporcionar ainda muitas outras coisas, que não necessariamente o diploma. Uhum. Então, a questão do mestrado foi mais essa. E para mim foi também um fator assim, eu queria fazer mestrado, mas se eu não fizesse, por exemplo, na melhor faculdade de Portugal também, tudo bem se eu não fizesse. Então, eu ainda consegui entrar na melhor faculdade, na Universidade do Porto, na melhor faculdade de Portugal, e comecei o meu mestrado lá. E agora eu tô aqui na luta para terminar, já nas últimas etapas. É. Logo, logo você termina aí. Ah, um detalhe importante é que as aulas, por mais que a gente viva em Portugal, as aulas do mestrado e às vezes até algumas licenciaturas são em inglês. Hum. Então, isso O inglês você é teve muito que dar interessante. você já falava, né, eu lembro que você já falava. Para vir para Portugal precisa. Mas aí Tem que você se deu uma virar. melhorada, né. Sim, sim, Agora sim. Você tem que estar em contato, é, tem que estar inserido ali e praticar. Eu acho que isso também é muito importante. não, com certeza. Cara, se a gente pensar,
né? Com que você trabalha, com que eu trabalho, as coisas de tecnologia e ainda mais no período que a gente passou aí, né? Com essa última pandemia, acho que quase todo mundo de tecnologia virou o quê? Nômade digital, né? A galera que trabalha remoto, Sim. né? Então, assim, a gente vê de vez em quando você viaja e tudo, mas tá trabalhando do mesmo jeito e tudo. Cara, é, como que foi essa parada de, tipo, ter essa flexibilidade de conseguir viajar e continuar trabalhando? É que basicamente você tem a flexibilidade de tirar férias, por mais que você não trabalhe remoto. Uhum. Mas o remoto, ele veio ainda mais explodiu, assim, durante a pandemia, Yeah, porque as pessoas não podiam sair de casa, mas percebia-se que elas podiam trabalhar de casa. sim. E isso também veio para melhorar ainda mais a qualidade de vida, na minha perspectiva, pelo menos, porque você tem mais tempo para passar com a sua família, você não tem aquele tempo de estresse no trânsito ou no transporte público, para você tem que acordar mais cedo para se deslocar, ir para o escritório, e às vezes no escritório você nem rende o tanto que você poderia render em casa. Yeah, Então tem uma série de questões, mas a parte das viagens, por exemplo, tem essa flexibilidade que também é muito interessante. legal. E basicamente você cumpre o seu horário de trabalho e você pode estar fazendo isso de outro lugar e ainda assim pode conhecer outros lugares, novas Legal, bacana. culturas e E assim, você já comentou aí, né, sobre a questão de como utilizar os benefícios de trabalhar fora, né, do escritório, o que eles trazem, né? Como que você consegue equilibrar aí, mano, a vida pessoal junto com viagens, junto com a questão. Você tem um cachorrinho, né, também? sim, sim. Então, assim, sair, como que você faz aí esse equilíbrio, cara? Conto com apoio, às vezes, de amigos, por exemplo, que gostam muito de ficar com o cachorro. Às vezes deixam em hotel de canino também, mas eu acho que os amigos cuidam muito melhor. Uhum. Eh Mas as viagens, assim, planeja-se, às vezes nem com tanta antecedência, mas fala assim: "Olha, queremos tirar um dia para descansar ou conhecer algum outro lugar". Pegar uma quinta, uma sexta, sábado, Exato, tipo, a gente domingo. sai depois do trabalho à noite, fica no hotel e tal, descansa e depois do trabalho vai lá, aproveita uma praia ou qualquer outra coisa. Eu acho que, isso também é muito interessante. Cara, o pessoal que quer virar um nômade digital, né? Quer realmente trabalhar remoto, na área de tecnologia, que dicas que você dá pra eles, assim? Acho que você precisa basicamente focar e persistir. Você precisa ir lá estudar o que você quer estudar. Você tem que decidir o que que você gosta ali neste meio, porque o meio de tecnologia é realmente muito abrangente, Gigante, né? é gigante. Então você precisa decidir o que que você quer seguir. A partir do momento que você decidiu, foca nisso. Seja persistente e não desiste, porque você vai conseguir colher os frutos do seu trabalho. Esta palavra. Pense de novo, você vai conseguir colher os frutos do seu trabalho. Depende de É você. isso. É isso. E assim, tem uma coisa, né, que você realmente trabalha no seu dia a dia, você trabalha hoje com .NET, né, com outras linguagens de programação, e uma das coisas que é bastante utilizada é ali o Microsoft MVP, né? Acho que é mais uma metodologia do que qualquer coisa, né? Explica aí um pouquinho o que que é isso, cara. Basicamente, sim, eu trabalho com tecnologias Microsoft na maior parte do tempo, mas também com tecnologias web. Então, o importante é você ter o fundamento de saber programar, porque você vai conseguir utilizar qualquer outra coisa, Uhum. né? Mas basicamente isso do MVP, o que que é um MVP? É o Most Valuable Professional da Microsoft. É os profissionais mais valiosos. Isso basicamente são o quê? Os profissionais que contribuem com a comunidade, que têm algo a contribuir e proporcionar melhores experiências, seja com educação, seja com eventos, em comunidade. Então é isso, é você ajudar a construir uma comunidade onde você esteja contribuindo com as pessoas. Então, uma Legal. ajuda mútua. Então, como eu disse antes ali, os projetos que eu tenho, por exemplo, no GitHub, as oportunidades que eu tive de palestrar, o conteúdo que eu compartilho, seja no LinkedIn, seja em outras plataformas que também influenciam nesse tipo de decisão. Porque não é só eu chegar lá e falar assim, quero ser isso, vou ser isso. Você aplica, você tem que esperar. Eu acho que é 3 meses que a Microsoft vai ver se você Completa, né, aquelas completa os coisas. requisitos ou não. E aí, com isso, você
entra Dentro e aí desse você tem uma comunidade legal, dos MVPs, onde você vai participar, ajudar a organizar os eventos ou palestrar e tudo isso. bacana. Cara, e como que você enxerga aí, a parte de automação, né, digitalização, e como que você acha que, a parte do nome de ser um nômade digital, né, de ter essa flexibilidade de trabalho e estar com tecnologia ao longo dos anos, como que isso vai evoluir? O que que tu pensa sobre isso aí? Eu acho que as pessoas sempre têm que se manter atualizadas, né, sobre tudo, ainda mais na área de tecnologia, sempre tem algo para estudar. Eu, por exemplo, gosto de desenvolver projetos, usar novas tecnologias e ver como é que funcionam e tentar me especializar um pouco mais naquilo. Legal, Nas tecnologias que eu já trabalho há mais tempo, eu tento sempre me especializar ainda mais, porque elas estão em constante atualização. É sempre updates, bacana, e você tem que acompanhar, porque se não acompanhar, você fica para trás. é verdade. Então, hoje o hype é IA. Então, você tem que saber o mínimo, pelo menos, de IA. Como você As consegue trazer APIs, né. uma IA para dentro da sua aplicação, como é que uma IA funciona, você precisa treinar um modelo, como é que você faz para treinar um modelo, quais são os benefícios, né, de você usar uma IA no seu projeto. Então, você tem que tentar seguir as tendências, Sim. senão fica para trás. Então, tudo com E tem relação. ondas, né, cara, tem, uma Exato. época que vem uma enxurrada de novas tecnologias, Sim. aí de algumas daquelas ali, elas se sobressaem das outras, né, e aí elas ficam mais, como tendência. Aí você pega essas, foca nelas naquela onda, vai ficar um tempo, aí depois vai vir uma outra, né. Exatamente. Assim como tem esse tipo de tecnologias, tem também tecnologias já muito bem estabelecidas no mercado. Sim. Então, tem tecnologias que são mais relevantes para determinados tipos de negócio, né. Tem o Eh, RP, né, tem exato, CRM. até a nível mais baixo, por exemplo, né. Você saber qual que é o negócio do seu cliente e pensar qual que seria a tecnologia ou a linguagem que seria melhor, adaptável para o negócio dele. Isso também é importante de você saber, porque você, no final das contas, você tem que resolver o problema. Sim, você tem que resolver o problema, mas você também tem que resolver o problema da melhor forma que aquilo resolva o problema do É. seu cliente. Não adianta nada você criar uma aplicação super sinistra, top, maravilhosa, E não entendeu? Com um resolve. monte de funcionalidade, só que aí, imagina, você precisa, sei lá, imagina uma aplicação que seja para trazer resultados de pesquisa e ajudar um médico a fazer uma análise de um caso, entendeu? Isso tem que ser assim, rápido, né? Só que você cria uma aplicação tão poderosa que ela demora demais para trazer o resultado. Então, Aí não faz sim. sentido, né? Você tem que para você gerar valor para você, você tem que gerar valor para o outro primeiro, É para o isso. próximo. Então, é isso. E hoje eu acho que a parte principal é isso, é você enxergar a dor da pessoa e resolver o problema que ela tem, Legal. trazer valor, porque assim você vai estar também se ajudando, a chegar aonde você quer. Legal. Cara, você com certeza trouxe muito valor aqui para o Silas Tech Cash, Espero que sim, entendeu? sim. Para os nossos ouvintes aqui também. E assim, agora você também tá junto com a gente ali nos nossos eventos, né? Que é do Network Sem Fronteiras, tá? Exato. É um evento incrível, é um Sensacional. grupo de empresários e pessoas que são focadas em network, tá? E a gente tá se encontrando aí todos os meses. Temos evento aqui na Europa inteira, tá? Já para esse ano. Temos evento também acontecendo e assim, aguarde por novas notícias. O Lucas está participando com a gente lá também. E é E assim, cara, eu queria agradecer imensamente por você ter vindo participar conosco. Trouxe insights incríveis para os nossos ouvintes. E assim, novamente, para o pessoal te achar nas redes, deixa aí uma mensagem pro pessoal, fala sobre você e como que eles conseguem te encontrar. bom, você me encontra nas redes sociais a partir do lucaslab.dev. Eu também tenho um GitHub ali do Lucas Lab, onde eu estou desenvolvendo alguns projetos e você pode ver isso. E se você tiver alguma dúvida também, me manda uma DM, eu consigo te ajudar. E espero que você tenha gostado também, e tenha contribuído também um pouquinho aqui para a tua trajetória.
Esse foi mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de inovação e empreendedorismo. Hoje nós falamos com o Lucas Silva sobre a área de tecnologia, sobre a história dele, como que ele veio aqui para Portugal e também como é ser um nômade digital, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do Silas TechCast. Comente, compartilhe e até o próximo.